O Libertador, capítulo 47. A batalha contra os espíritos de Satanás. Ao nascer do sol, Jesus e seus discípulos desceram da montanha para a planície. Absortos em seus pensamentos, os discípulos estavam impressionados em silêncio. De bom grado, teriam ficado naquele lugar santo por mais tempo, mas havia trabalho a ser feito. Ao pé da montanha, um grande número de pessoas havia se reunido. À medida que se aproximavam, o Salvador instruiu seus 3 companheiros a não comentar sobre o que haviam testemunhado. Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Mateus 17, verso 9. Falar sobre aquela manifestação para as multidões só iria provocar o ridículo ou um espanto inútil. Até para os 3 discípulos favorecidos, era difícil compreendê-la, como se pode ver ao se perguntarem o que queria dizer ressuscitar dos mortos. No entanto, eles não pediram nenhuma explicação para Jesus. Ao avistarem Jesus, o povo que estava na planície correu para saudá-lo. Seu olhar atento e perspicaz logo notou que algo havia acontecido que causara profunda decepção e humilhação aos discípulos. Um pai havia trazido seu filho para que fosse liberto de um espírito mudo que o atormentava. Jesus tinha dado autoridade aos seus discípulos para expulsar espíritos impuros, quando os enviou para pregar por toda a Galiléia. Quando foram com a fé fortalecida, os espíritos maus obedeciam ao que eles diziam. Agora, eles ordenavam em nome de Cristo que o espírito torturador saísse de sua vítima, mas o demônio apenas zombava deles. Os discípulos não conseguiam encontrar razão para aquela derrota. Sentiam que estavam trazendo desonra para eles mesmos e para o Mestre. Além disso, na multidão havia escribas que tentavam provocar que eles e o Mestre eram enganadores. E ali estava um espírito mau que nem os discípulos nem o próprio Cristo podiam derrotar. Um sentimento de menosprezo e desdém contagiou a multidão. De repente, porém, a multidão viu Jesus e os 3 discípulos se aproximando. A noite de comunhão com a glória celestial havia deixado um brilho em seus rostos que impressionava os espectadores. O Salvador foi até o cenário do conflito. Olhando fixamente para os escribas, perguntou: "O que vocês estão discutindo?" As vozes, antes tão ousadas e desafiadoras, agora se calaram. Então, o aflito pai abriu caminho entre a multidão e, prostrando-se aos pés de Jesus, contou-lhe toda a sua história de problemas e decepções. "Mestre", ele disse, "eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão." Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Marcos 9, verso 17 e 18. Vendo a descrença em cada coração, Jesus exclamou: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los?" Verso 19. Então disse para aquele pai aflito: "Traga-me aqui o seu filho." O pai trouxe o menino, e o espírito mau jogou-o no chão em convulsões e agonia. O jovem se debatia e espumava, enchendo o ar com pavorosos gritos. Mais uma vez o príncipe da vida e o príncipe das trevas se encontraram no campo de batalha. Cristo para proclamar liberdade aos presos e para libertar os oprimidos. Lucas 4, verso 18. E Satanás para manter sua vítima sob controle. Por um momento, Jesus permitiu que o espírito mau mostrasse seu poder. Jesus perguntou: "Há quanto tempo ele está assim?" O pai contou a história de longos anos de sofrimento, e então, como se não pudesse mais suportar aquilo, exclamou: "Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." Marcos 9, verso 22. Se podes, até aquele pai agora duvidava do poder de Cristo. Jesus respondeu:
Tudo é possível àquele que crê. Verso 23. Numa explosão de lágrimas, o pai, percebendo sua fraqueza, se lançou sobre a misericórdia de Cristo. Creio, ajude-me a vencer minha incredulidade. Verso 24. Jesus se voltou para o jovem doente e disse: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Verso 25. Houve um grito e uma luta agonizante. Então o menino ficou imóvel, aparentemente sem vida. A multidão cochichava que ele estava morto. Jesus o pegou pela mão, o levantou e o apresentou ao Pai em perfeita saúde mental e física. O pai e o filho louvaram seu libertador, enquanto os escribas, derrotados e cabisbaixos, se afastaram mal-humorados. A fé nos conecta com o céu. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Quantas vezes uma pessoa oprimida pelo pecado tem ecoado essa oração? E a resposta é: tudo é possível àquele que crê. Em Cristo, Deus providenciou os meios para subjugar cada traço pecaminoso e resistir cada tentação, não importa quão forte ela seja. Mas muitos acham que lhes falta fé e por isso permanecem distantes de Cristo. Que essas pessoas não olhem para si mesmas, mas para Cristo. A fé vem pela palavra de Deus. Apegue-se à sua promessa. Todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. João 6, verso 37. Atire-se aos pés de Cristo com o clamor: Creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Enquanto fizer isso, você nunca vai perecer, nunca. Em um curto espaço de tempo, os 3 discípulos favorecidos tinham visto a humanidade transfigurada à imagem de Deus e aviltada à semelhança de Satanás. Tinham visto Jesus proclamado Filho de Deus, como também o encontro dele com o garoto endemoniado a ranger os dentes em agonia. O poderoso Redentor, que poucas horas antes havia se apresentado em glória, agora se curvava para erguer do chão a vítima de Satanás, entregando-o curada ao Pai e à família. Foi uma ilustração da redenção, o divino ser curvando-se para salvar o perdido. Também representava a missão dos discípulos. Os servos de Cristo não devem passar a vida a sós com Jesus, no alto da montanha. Lá embaixo, na planície, pessoas a quem Satanás tem escravizado estão esperando pela palavra de fé que vai libertá-los. Quando Jesus estava a sós com os 9 discípulos, eles perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Mateus 17, versos 19 a 21. A descrença deles, a qual impedia que tivessem uma simpatia mais profunda para com Cristo, e o descaso com que consideravam a obra sagrada confiada a eles, é que causaram seu fracasso. Movidos pelo ciúme dos 3 discípulos, escolhidos para ir com Jesus para a montanha, eles ficaram remoendo seu desânimo e mágoas pessoais. Nesse estado de escuridão, foi que tentaram enfrentar o conflito com Satanás. Para ser bem-sucedidos em um conflito como esse, a fé deles precisava estar fortalecida pela oração fervorosa, pelo jejum e por um coração humilde. Eles precisavam esvaziar-se do eu e encher-se do Espírito e do poder de Deus. Somente a fé, que leva a total dependência de Deus e uma dedicação sem reservas ao seu trabalho, pode trazer a ajuda do Espírito Santo para a batalha contra espíritos maus. Apeguem-se à palavra de Deus e a todos os meios eficazes que Ele tem indicado. Dessa maneira, a sua fé será fortalecida. Os obstáculos que Satanás levanta em seu caminho podem parecer tão impossíveis de escalar como as mais altas montanhas. No entanto, eles vão desaparecer quando você exercitar a fé.
nada será impossível para você.